Olá, está começando pela TV Mackenzie, mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje temos aqui a presença da professora Lígia Ferreira, da Universidade Federal de São Paulo, da área de literatura francesa e língua francesa. Professora, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Hoje nós vamos conversar com a professora, que aliás fez o seu doutorado na França, né, professora? Exato. E é por isso que nós vamos conversar com a senhora hoje a respeito das últimas eleições na França, as eleições presidenciais, que houve uma guinada na política francesa, nesse momento em que a União Europeia passa pelo um impasse. Nós tivemos aí a mudança de presidente, ou seja, saiu Nicolas Sarkozy, que era mais à direita, e entrou o Hollande, que é mais à esquerda. Professora, como é que a senhora vê essa mudança, né, na política francesa? Gostaria, primeiro, professor Paulo, de agradecer o seu convite e também a da TV Mackenzie para estar aqui e falando desse tema tão atual que é essa guinada, como você mencionou, na política francesa. Eu acho que, para compreender bem o que está acontecendo hoje, toda essa, eu acho que vários, né, dos nossos telespectadores também viram essa explosão de alegria de uma boa parte da França, né? Não foi a França inteira. Nós precisamos entender um pouquinho esse cenário, num período um pouquinho mais amplo. Então, o que nós temos agora? Saiu, então, o presidente Nicolas Sarkozy, que era representante da UMP, né, que é o partido da União da Maioria Popular Francesa, que é um partido de extração gaullista, né? Ou seja, mudaram-se os nomes, mas, na verdade, ele vem dentro de uma tradição já criada desde 1958 com o general de Gaulle, o libertador da França na Segunda Guerra, etc. Partido clássico da direita, né? E nós temos aí o François Hollande, que chega quebrando alguma coisa que vinha se repetindo desde os anos 80, praticamente, que eram os duplos mandatos, né? O do François Mitterrand, do Jacques Chirac, e o Nicolas Sarkozy, infelizmente, não emplacou seu segundo mandato. Que a França teve, nesse momento de crise, como você disse, conseguiu, então, a vitória de um presidente socialista. Para a gente compreender bem o cenário francês, a França, até há alguns anos, diríamos até o final dos anos 90, final dos anos 90, a França sempre foi um partido, desde a Segunda Guerra, dividido entre duas grandes tendências, direita e esquerda. Partido Socialista, Partido Comunista e o grande partido da direita, o Partido Gaullista, né? Com o seu toque. Bom, a partir dos anos 90, então, quando a gente fala de crise europeia, esta crise europeia, na verdade, ela não é uma crise de agora. É uma crise, não existem crises, assim como a crise financeira, não são crises que, digamos, chegam de um momento para um outro, né? Então, nós estamos observando esta questão, digamos, que está emergindo, inclusive fazendo com que novos fenômenos sociais aflorem. Um deles, muito marcado, não é a da presença de imigrantes, por um lado, e digamos, no caso dos países mais ricos, e pegamos a França, que é o segundo, depois da Alemanha, o segundo país mais importante em termos econômicos, né, na Europa, e também, junto com a Alemanha, porque é que o François Hollande, no dia da sua posse, né, ele passa por todos os rituais, né, da investiture, da posse francesa, e já pega um avião para encontrar-se com Angela Merkel, porque a gente não pode esquecer que essas duas figuras e os dois países que eles representam tem uma clássica foto, né, do François Mitterrand segurando a mão do Heinrich Kohl, são os dois idealizadores, os dois países que idealizaram esta Europa que agora começa a dar sinais, né, de ruptura. Professora, mas ok, temos aí um novo entusiasmo francês, porém a França, ela demonstra que tem problemas econômicos. Por exemplo, os alemães, eles são a grande locomotiva da União Europeia. E como é que vai ser a relação do François Hollande com a Angela Merkel? Porque a Angela Merkel, ela já está pondo limites, haja vista o que tem acontecido, por exemplo, com a Grécia. Pois é, parece que o grande embate e o tema, né, que foi amplamente discutido nesse primeiro encontro, que foi o encontro
a televisão francesa, acompanhei pela televisão francesa, né, que disse, olha, eles estão se cumprimentando, é um encontro bastante formal, não tinha, né, digamos assim, aquele entusiasmo e até digamos, aquela efusividade física, né, entre Nicolas Sarkozy e Angela Merkel. Então, nós não sabemos ainda por hora como que vai ficar, porque a França agora ela chega, essa nova política francesa que vai se instaurar com o governo socialista, ela vai contra esses projetos todos, por exemplo, de acirramento da austeridade fiscal, né? Ou seja, vai haver, talvez aí, e acho que ainda é muito cedo para a gente saber, mas certamente vai haver um descompasso em relação, digamos assim, às medidas que deverão ser tomadas com a liderança desses dois países, né, para que a gente saiba um pouquinho qual será o destino dos países que hoje estão, digamos, comprometendo a própria permanência do euro, dessa, digamos assim, o fulcro da questão é econômico, mas tem muitas outras coisas por baixo desse grande tapete. Agora, é verdade. Recentemente nós vimos a Grécia praticamente no dia seguinte, não uma relação com a eleição de Hollande, mas não vamos esquecer que no mesmo dia que foi eleito François Hollande, houve eleições na Grécia e que não deram certo. Eles vão ter que escolher novos dirigentes. Então, é que tudo isso está caminhando de uma maneira concomitante. Como que vai ficar a situação da Grécia que está à beira de uma bancarrota? Vai permanecer no cenário europeu? Qual a decisão que ainda nós estamos assistindo, né? Essa construção até da própria política francesa, porque você sabe que tem um presidente francês, mas quem comanda o governo, assim como na Alemanha, é o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro que está compondo sua equipe. Então, ainda é tudo muito recente, mas certamente não será mais, digamos assim, o trem que vinha sendo conduzido por Angela Merkel e por François Sarkozy em relação à Europa, ele vai ter que tomar um outro destino ou parar em alguma estação para se repensar essa questão. Mas, no caso, você falou da economia, da saudável economia alemã, a economia francesa, é verdade, existem muitos problemas sociais, existe uma taxa de desemprego imensa na França. Mas eu não sei se a gente pode dizer que a economia francesa não está indo muito bem, né? Basta a gente ver o vigor de várias empresas francesas multinacionais, algumas delas até aqui muito presentes no Brasil. São as estatísticas que nos falam isso, né? Agora a gente vê outros problemas, se você me permite, só para até nós compreendermos um pouquinho por que no caso, eu digo até por uma questão pessoal, eu que morava na França e assisti não só a eleição de François Mitterrand em 1981, como a sua posse, lá no dia 10 de maio, estava lá na Rue Soufflot, do lado do Panteão, né? Foi entusiasmada porque era assim, ainda era bastante jovem, assistindo, né, ali sim, uma grande maioria francesa, uma explosão de alegria, não é, de ver uma virada histórica, porque desde 1936 um presidente socialista não havia sido eleito. E agora, depois de Mitterrand, que encerrou seu mandato em 1995, só agora, 17 anos depois, é que chega novamente um socialista que perdeu, né, teve uma eleição. E aí nós precisamos voltar só a uma outra questão, acho que além econômica, tem um dado social importante, até para nós que estamos para fora, né, que é o fato de que em 2002, então assim, né, aqueles dois partidos clássicos e, de repente, dos anos 90 para cá, em função de problemas econômicos, desemprego, questões sociais mal resolvidas, nós assistimos à ascensão na França, país, né, da Revolução Francesa, né, da democracia, liberdade, igualdade, fraternidade. Hoje, a França, mesmo com tendo eleito François Hollande, porque François Hollande e François Mitterrand, aliás, ele é um herdeiro, né, do François Mitterrand. A França hoje não é mais um país rachado em dois, é um país rachado em três, e essa terceira figura é muito preocupante, que é a figura, né, do Front National, da Frente Nacional, que tem a Marine Le Pen, filha de Jean-Marie Le Pen, que é um partido ultradireitista, xenófobo, antissemita, e aí a coisa pode ficar complicada porque o François Hollande chega ao governo, não é, e recebendo o recado dessa figura, da Marine Le Pen, dizendo a ele que, na verdade, ela não será uma adversária do Partido Socialista primeiro, não. Ela tem a intenção firme, e basta a gente ver as tendências que a gente espera, né, que não se acentuem, de se tornar, ela sim,
a principal representante da direita, ou seja, desalojando e deslocando o clássico partido gaullista. Professora, eu quero falar dessas questões da França como a questão de uma suposta perda de identidade. Mas vamos falar isso no nosso próximo bloco. E vocês continuem com a gente aqui na TV Mackenzie. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Lígia Ferreira, da Universidade Federal de São Paulo, falando sobre as eleições, as últimas eleições presidenciais na França. Professora, nós terminamos o nosso primeiro bloco falando dessa, apesar do François Hollande ter ganho essas eleições, mas também houve aí um avanço, digamos assim, da ultradireita na figura da Marine Le Pen, mas me parece que esse crescimento dela tem a ver também com uma discussão, digamos assim, interna na França, não só na França, na Europa, com a questão da perda da identidade. Se eu não estou enganado, nós podemos verificar que na França, até porque a França foi um país um colonizador e exatamente. recebe, digamos assim, os cidadãos das suas ex-colônias. Nós temos aí tanto um grupo, né, que venha do Caribe, que venha da África, que venha dos chamados da cultura muçulmana. Indochina, né? Exatamente. Quer dizer, uma das questões que um francês médio se coloca olha, nós estamos perdendo a nossa identidade. E tendo em vista os problemas econômicos, não só da França, mas da Europa, mas falando especificamente da França, em que essa França já não é mais essa França, digamos assim, clássica, mas é uma França multicultural, multiétnica. Como é que o Partido Socialista vai lidar com esses sentimentos que se cria digamos assim, no francês médio? Olha, em primeiro lugar, eu acho que essa questão de crise de identidade, a gente, né, parece um assunto super pós-moderno, mas justamente um dos traços da nossa, do momento que nós vivemos
Será que a gente pode falar hoje em identidade, em uma coisa hoje que não tenha, né? Que a gente não receba influências? Para nós no Brasil isso daí também não é muito um problema, até por conta da nossa formação. Da nossa formação. Pois é, se a gente for olhar a Europa, a gente sabe muito bem que o conceito de identidade é uma construção. Claro, sem dúvida. Não é? Então, o que é ser um francês típico? O que é ser um alemão típico? O que é ser um português? O que é ser um americano? É que, na verdade, esses países, né, se a gente for olhar a Europa, né, a Europa que coloniza já desde, da descoberta do Novo Mundo, são países que levam seus modelos, as suas populações para fora. Ora, do século XIX para cá, como você falou, quando esses países se tornam neocolonialistas e vão firmar sua presença em outras regiões do mundo, né, como o norte da África, África Negra, Indochina, já estavam presentes ali nas Antilhas, que seria a região do Caribe, a gente vai ter, com os processos de descolonização... Mesmo no sul dos Estados Unidos, né? Sul dos Estados Unidos, né, o Canadá, né, uma parte, o Quebec francês... vai começar a haver uma reversão, porque, na verdade, essa presença do outro na França, esse outro que eram seus colonizados, ela esteve, digamos assim, foi bastante forte desde o século XIX, por exemplo. Uma outra coisa, um outro dado, só para a gente poder comparar, é que, a partir da Revolução Francesa, até quando, por exemplo, os judeus eram considerados outros, a Revolução Francesa, ela dá, digamos assim, ela começa a modificar o estatuto dos judeus franceses, não é? Que eram considerados um pouco estrangeiros como outros, não é? Então, a partir da Revolução Francesa do século XIX, a França se torna um país, digamos assim, uma terre d'accueil, uma terra de acolhida. Só que o que a gente precisa ver é o seguinte: eu já dei um curso sobre estrangeiros imigrantes na França. Dependendo de quem é esse estrangeiro, você pode ser bem visto ou mal visto. Quando a gente olha, por exemplo, a formação e a imigração na França, dá a impressão que é uma coisa super recente, que hoje nós temos lá imigrantes que vêm das suas ex-colônias. Não, a França recebeu ao longo, se a gente pegar ali como marco 1850, que é mais ou menos o período em que a França era o mais populoso e o país mais rico da Europa, ela acolhia imigrantes de vários lugares da Europa. Russos, italianos, né, poloneses, tanto que basta olhar o sobrenome de muitos franceses que a gente vê hoje, Sarkozy, né? Que a gente vê hoje como expressão da política ou das artes, não é? Lembra do Yves Montand, que tem esse nome Montand? Não, ele era filho de italianos, não é? O Charles Aznavourian, que é uma outra corrente muito importante, que foi a corrente armênia. O problema se volta a partir do século XX, quando portugueses, a gente esquece, nós nunca falamos aqui no Brasil, né? Ou talvez por desconhecer, que se a gente for pegar um grupo de imigrantes por nacionalidade, pensando assim a nacionalidade do país, o maior número de imigrantes ou descendentes de segunda, terceira geração de imigrantes hoje da França não são os árabes, não são os africanos, são os portugueses. Né? Houve uma maciça, enorme imigração portuguesa na França a partir do final dos anos 50. Espanhóis, muitos também, mas enfim, a portuguesa ela foi muito presente. Agora, o que é que incomoda? Né? Se a gente for olhar hoje, então teve uma inversão, ou seja, existem mais imigrantes vindos dessas antigas áreas coloniais, né? No passado, até os anos 30, 40, havia um grande número, ou seja, tem estudos que mostram que a porcentagem de estrangeiros e imigrantes na França pouco variou ao longo do século XX. A gente não falava disso nos anos 60, 70, até porque a França viveu o que se chama dos 30 anos gloriosos até o final dos anos 70, onde o problema econômico, trabalho, não existia. Então a gente vê como é que essas coisas vão se amarrando. Agora, o que começa a ficar problemático é, digamos assim, a procedência desses estrangeiros, né? Que são as antigas áreas coloniais. Então, não é apenas uma questão de racismo, né? Racismo racial, mas a gente vai ter um dado novo com o qual, aliás, não é só a França, o mundo inteiro passou a conviver do final dos anos 70, 80, que é hoje a influência
a postura, digamos assim, e esse dado novo no cenário político que são os países de origem muçulmana. Né? Entre esse fator, imagina numa França laica, né, já desde a sua Revolução Francesa, reafirmada 100 anos depois, a partir de 1889, na sua Terceira República. Então, entrar com esse dado religioso, é verdade que isso está afetando, digamos assim, aquelas bases do Estado laico que a França pretendeu, digamos tanto assim, que há pouco tempo século atrás teve XIX. essa discussão a respeito do véu, né? De como se usar o véu na escola. Então, me parece que na realidade... Na verdade, não era não só o véu, era qualquer símbolo religioso. Na verdade, atingia também... Claro, né? Mas, por exemplo... Mas, obviamente, por conta do uso do véu islâmico. Mas porque, por causa desse significado, né? Quer dizer, de uma cultura em que passa por uma revolução em que todos os homens são iguais, e a figura... Como é que é a figura do feminino? Exatamente. Né? Nessa cultura que não é igual. Então, é nesse aspecto que me parece, então, professora, que há uma discussão a respeito de valores, né? Valores, de exatamente. discussões de valores, ou seja, de valores ocidentais, né? E de valores que vêm de uma cultura muçulmana. E me parece que aí há um choque forte, principalmente nesse momento em que a economia, porque quando a economia, digamos assim, ela vai bem, o outro não me incomoda, mas a partir do momento em que essa economia não vai bem, já começa então a haver aí uns choques. Então, que eu passo a excluir, né? Porque a exclusão, ela nunca acontece num plano só, né? Então, ela vai ter a exclusão econômica, vai me jogar, vai ter... Eu acho que existe também um embate ali que a gente precisa olhar, assim, modelos, né? Assimilo ou integro, né? Quero transformar aquele outro no que eu sou ou eu permito que haja um pouco essa convivência, né, das diferenças. Às vezes as diferenças não cabem num outro valor que a França nos ajudou a exportar, que é o universalismo. Ser universal como apagamento de diferenças. Então, eu acho que a França... E aí o Partido Socialista é interessante porque todos nós sabemos que se teve uma corrente política que quis abraçar o mundo internacional, a Internacional Socialista, inclusive, né, somos, digamos assim, criar uma espécie de um cosmopolitismo político-cultural, foi essa matriz socialista. Vamos ver agora que resposta atual, porque a França de hoje, do François Hollande, também não é mais a França nem a Europa em construção do François Mitterrand, do qual ele se diz herdeiro. E eu acho que aí a gente vai ter que assistir a esse processo. Como é que vai se dar, como é que eles vão lidar, até na expressão política, vamos ver quem vai compor esse governo, para que reflita essa França que é, apesar de tudo, uma França multicultural e mestiça, como a sua seleção de futebol, né? A seleção francesa, que sempre vem nos dando aí um pouquinho de trabalho, mas ela reflete hoje uma nova cara da França. Professora, muito obrigado. Né? Eu acho que a sua fala nos esclareceu bastante. E eu gostaria também de agradecer você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Minha recomendação de leitura é o romance O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu desconfio que esse romance seja mais conhecido do que efetivamente lido, porque a situação base é muito conhecida, muito retomada em outras situações, por livros, por filmes. A situação de alguém que tem o seu retrato pintado e a partir desse momento, na verdade a partir de uma espécie de promessa-desafio que é feita por ele, o retrato é quem passa a envelhecer, não o próprio personagem. O objetivo principal de Oscar Wilde ao escrever esse romance, me parece, era o de discutir o conceito de beleza. Há uma série de ironias no livro a respeito de uma suposta oposição
entre beleza e inteligência. A própria situação chave, a do retrato que envelhece no lugar do retratado, é evidentemente um mero pretexto para que a sociedade britânica da segunda metade do século XIX seja exposta, e seja exposta, eu diria, no seu pior perfil. O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e tradicionais do Brasil. Mas não vai pensando que a festa nasceu por aqui não. O Carnaval tem uma história que atravessou séculos e séculos. Ninguém sabe quem inventou esse costume de reservar alguns dias do ano para promover a folia. Uns dizem que foram os gregos, como forma de agradecer aos deuses pelas colheitas. Outros citam os egípcios. E tem quem prefira dar crédito aos romanos e suas festas em honra a Baco, o deus do vinho. Mas uma coisa é certa, o Carnaval já nasceu como uma festa em que as regras eram subvertidas. Nos tempos antigos, os escravos ganhavam liberdade para fazer o que quisessem e plebeus se tornavam nobres. O costume se manteve. No Carnaval de hoje vale tudo. Homens se vestem de mulher, pobres se vestem de ricos e tem até um rei de mentirinha eleito para comandar a folia. O Carnaval se tornou uma festa oficial na Idade Média. Era a última oportunidade de exagerar na comida e na bebida antes de começar a Quaresma, os 40 dias em que ninguém podia comer carne nem beber álcool. Segundo estudiosos, é daí que vem a origem da palavra carnaval. Ela seria uma versão moderna dos termos em latim carne vale, adeus carne, ou carne leva-me, supressão da carne. Em nossas terras, o carnaval já está há bastante tempo. Foi trazido pelos colonizadores portugueses. Nós não inventamos essa festa, mas fomos nós que a transformamos em um dos maiores eventos do mundo.